problema. Eu Bom, não estamos. tenho. Então, bom dia. Nós estamos aqui para. Pronto, o que eu faço minha ação. Estamos aqui para apresentar um novo live de grande interesse para os estudiosos do direito ambiental, com o título Mineração e Direitos da Natureza. Então, nós temos a alegria de apresentar os participantes, os palestrantes que irão falar, proferir as suas palestras, o professor Carlos Marés, que é professor da PUC, do Paraná, e atual presidente do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública. Teremos também a apresentação do professor Guilherme Pulvi de Figueiredo, que é doutor em Direito pela USP e pós-doutorando em Geografia pela USP. E também do professor Marcos Alcir, que também é doutor em Direito pela USP e pós-doutorando em Geografia pela USP. Então, tenho a alegria de passar a palavra ao professor Marés, que irá proferir sua palestra. Com a palavra, professor. Muito bom dia. A ideia de fazer essa live é parte da necessidade de a gente entender as transformações do direito moderno e principalmente as necessidades da mineração e, por outro lado, com essas transformações do direito, os direitos da natureza. É muito difícil para um jurista pensar em direitos da natureza. Para um jurista moderno, formado nas escolas de direito que são necessariamente separadas das outras ciências. Nós temos aqui conosco nesta live dois professores que são, ao mesmo tempo, doutores em Direito e pós-doutorandos em Geografia, o que demonstra a necessidade que a gente tem como jurista de encontrar fontes fora do direito para entender o direito. E um dos aspectos mais finos dessa relação, e talvez mais difíceis, é exatamente a mineração. E por isso essa relação entre a mineração e os direitos, que não são direitos materialistas do ponto de vista dos direitos de propriedade, às vezes chegam a confundir o pensamento jurídico. E às vezes há um estranhamento quando se fala em direitos da natureza, direitos dos povos, mas esses direitos, ou melhor dizendo, essas vidas da natureza e dos povos, cada vez mais entram no direito, penetram a essência das relações jurídicas. E ao penetrar a essência das relações jurídicas, não é mais um ramo do direito separado dos outros. Nós aprendemos com os juristas que os ramos do direito são separados com algumas bases constitucionais e com algumas que regra muito mais a formação do direito, o estabelecimento dessas normas fracionadas, do que exatamente mudam ou adaptam essas normas a outras situações de vida. As transformações do direito nos levam exatamente a entender de que esse fracionamento jurídico tem que ser todo ele misturado, envolvido por uma capa de direitos que não são patrimoniais. Isso vem acontecendo desde o tempo das primeiras relações contratuais de trabalho, no começo do século XX. Passando pelos direitos humanos, repare que o que nós chamamos de direitos humanos, no fundo, são direitos não patrimoniais. Para ser muito simples, digamos, a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana não é um direito patrimonial. Por que não é patrimonial? Porque simplesmente não se troca. Não é disponível para ser trocado por outros bens patrimoniais.
Portanto, esses direitos não patrimoniais que vão surgindo, se alimentando, retroalimentando e ampliando, e principalmente informado pelas outras ciências, que são as ciências da vida, a ciência da natureza, etc., fazem com que esses ramos do direito, essas frações do direito, sejam permeadas por esse conjunto que nós podemos genericamente chamar de conjuntos da vida. Não da vida humana, muito mais do que da vida humana, da vida como um todo, da vida diversa. E por isso, da natureza, dos animais, das plantas e dos humanos, que isso se inclui. Isto significa, portanto, esse conjunto. A gente pode dar o nome que quiser, pode inventar um nome, mas como nós não temos um nome melhor por enquanto, podemos chamar de direitos da natureza. Muito bem. É nesse contexto, portanto, que a gente tem que pensar ou discutir os bens minerais e a mineração. E é nesse contexto, nesse conjunto, que nós vamos discutir hoje esse tema. Eu não sei se eu já pergunto ao Guilherme a Madeleine e ao professor Marcos, Moacir, se Sim. continuamos. Então, o tempo, então, foi gostaria de intercalar uma informação de que esse evento está tendo o apoio do Departamento de Geografia da USP e do Singuilex, uma complementação, e acrescento apenas a fala do professor Marés, intercalando, né, que o intuito da fala, a gente percebe a importância da interdisciplinaridade da ciência, do próprio direito, direito ambiental, a contribuição de outras ciências, quer dizer, o direito não pode ser isolado, ele tem que estar envolvido dentro do conhecimento mais amplo, e isso permeia em todas as atividades do próprio jurista, né? Então, eu consulto como gostaria de prosseguir a fala, se o professor Marés prossegue, ou então alguém pretende fazer uma pergunta, professor Guilherme, professor Marcos? Professor Marés, fica a seu critério. O senhor pode realizar sua exposição e depois eu realizo a minha e o Marcos intervém no debate, ou nós podemos fazer fazendo um bate-bola aqui, trocando as mensagens, como achar melhor. Eu entendi, eu entendi que o Marcos queria dizer alguma coisa. Ele levantou a mão. Não, eu concordo. Bom dia a todas e todos, né? Ok. É uma honra estar nessa live, é muito bacana. Não, eu estou na linha do Guilherme, né? Do professor Guilherme. Eu ia só comentar o que o senhor disse, que é a da disciplinaridade da matéria. Porque, assim, quando a gente pensa em mineração, a gente pensa na questão do direito, dos direitos fundamentais, mas deve pensar também na finalidade dessa atividade, né? Qual o destino dela? Então, quando a gente pensa numa utilização, numa tecnologia, tem que pensar também para quem ela se destina. Para alguns, né? Igual o agronegócio, que produz para commodity, produz mercadoria para quem? A vaca é, traz esse benefício para a maioria da população ou para que alguns ganhem, se beneficiam disso? Então, mineração é nesse sentido também. A gente tem que ter essa ótica de disciplinar, mas também se voltar para uma população cada vez mais ampla. O benefício tem que ser de todos, com uma vida melhor para todo mundo. Eu gostaria de acrescentar, então, seguindo essa linha, então acho que a gente pode realizar esse encontro aqui como uma mesa de debates, né? Um bate-bola aí, sem aquela, né, toda aquela o formalismo
de palestras, né? Eu acho que é mais produtivo. Essa questão aqui que o Marcos levantou é interessante porque vem direto ao cerne, eu acredito, do grande problema que existe hoje no campo da exploração do neoextrativismo, né, que nós temos encontrado, e todos os conflitos bélicos que estão ocorrendo no mundo são basicamente em busca de minérios, de petróleo e de minérios, que é a destinação, a quem se beneficia, por exemplo, com a mineração de lítio e cobalto, né? Que eu acho são dois minérios bem emblemáticos aqui nesse debate, porque dizem respeito à transição energética. Há um pouco mais de um ano, eu me lembro de uma publicação, a revista 451, que é uma excelente revista de literatura, uma escritora, uma teórica, Raquel Solnick, comentava, né, é uma pessoa tida como alinhada com a camada progressista, né, no campo progressista, ela defendia veementemente a transição energética, né, com essa utilização das baterias de lítio e cobalto, né, e indagava, a um certo ponto, o que fazia com que determinadas pessoas, né, da área ambiental ainda se insurgissem contra esse tipo de mineração. Pois bem, eu fui fazer uma viagem para, né, pesquisa de campo lá no pós-doutorado da geografia, fui conhecer a realidade lá no noroeste da Argentina, no norte do Chile e sul da Bolívia, que é uma das regiões mais ricas em lítio, em extração, enfim, do minério lítio. E o que nós encontramos lá? Uma população originária, né, que vem a duras penas lutando contra esse processo de extração de minério de lítio por conta dos efeitos devastadores no meio ambiente. Lá na região dos Salares, da Salina Grande, em Jujuy, em Salta, toda a região norte do Atacama e o sul da Bolívia, tem aqueles belíssimos salares, né? Aquelas planícies, aqueles planaltos assim brancos, né, de sal, onde é retirado o sal de cloreto de sódio que se usa na cozinha. É claro que essa mineração causa um impacto ao meio ambiente, mas é um impacto suportável, digamos assim, né? Um impacto suportável. E a alimentação exige o sal, né? Então o sal é necessário para a alimentação humana. A extração de lítio é um processo muito mais violento, né? É um processo assim que destrói e acaba com o abastecimento de água. Ele simplesmente destrói os modos de vida dos povos originários. Lítio, que é um dos elementos químicos utilizados nessas baterias de carros movidos né, os carros elétricos. E o outro minério é o cobalto, né? O cobalto ele é retirado basicamente numa região da África, né, que é a República Democrática do Congo, né? E o que nós vemos lá na República Democrática do Congo é um completo desrespeito aos direitos humanos. São crianças em situação de escravidão, uma ditadura violentíssima, as pessoas que denunciam as atrocidades que estão ocorrendo na mineração de cobalto, elas são assassinadas. Então está havendo quase um genocídio lá na República Democrática do Congo. E o que a gente tem de benefício para a população, né, que acaba sendo vítima desse processo de mineração, né?
absolutamente nada, só a miséria, só a destruição. Então, isso daqui se casa exatamente com o que o professor Marés está falando, né, que é essa distinção entre direitos patrimoniais, né, e o direito à dignidade humana, que estão num conflito feroz. Né? Nós temos, de um lado, a população que é vítima desse processo de extração minerária, e nós temos aqui no Brasil os casos, por exemplo, da Braskem, lá em Alagoas, um bairro destruído, né, um bairro totalmente destruído, a população teve que evacuar, né, porque toda a área está sendo condenada. Nós temos Mariana, Brumadinho, temos Bento Rodrigues, e uma sucessão, né, de mega acidentes ambientais que vão beneficiar quem? Somente o norte global. Né? Quem é o beneficiário desses carros elétricos? O Elon Musk, né? A Tesla, enfim, os carros chineses, os carros produzidos nos Estados Unidos, belíssimo. Então, quando a gente anda aqui em São Paulo, por exemplo, vê ônibus elétricos, dizendo, sabe, amigo do meio ambiente, amigo, vírgula, vamos ver quais foram as externalidades, né, ocorridas e em que lugar elas ocorreram para que houvesse esse tipo de produção que, teoricamente, estaria substituindo os combustíveis fósseis. E só para não ficar, né, faltando aqui um comentário, a gente tem que levar em conta também que essas baterias de lítio, cobalto, todo esse processo de transição energética, essas baterias não produzem energia, elas acumulam energia. Então, a gente tem que ter uma distinção bem clara entre aquelas baterias antigas que a gente conhecia, bateria de automóvel, que depois arriava e você joga fora, que elas produzem energia elétrica a partir de um processo químico. Então, elas vão gerando energia elétrica pelas reações químicas, e essas outras baterias, que são as baterias que tem em celular, que tem em computador, que tem em carros elétricos, que elas simplesmente servem para acumular energia. Então, é preciso que haja ainda um outro local, além da região que se torna uma zona de sacrifício pela extração dos minérios que vão ser utilizados nessas baterias elétricas, nós temos ainda as regiões que são zonas de sacrifício para a geração de uma energia limpa. Né? Por exemplo, esses campos de usinas eólicas, as usinas nucleares, enfim, energia solar, que ocupa espaços gigantescos. Nós não temos hoje, né, eu queria até ouvir o professor Marés falar sobre isso, mas eu não vejo hoje como o capitalismo, com o seu grau com a sua lógica, que a lógica do capitalismo, no meu entendimento, é basicamente competição, ou seja, não há colaboração entre a sociedade, é uma competição e acumulação, né? A acumulação crescente, e o planeta é limitado. Né? Então, eu não vejo como se pensar em energia sustentável, em mineração sustentável, em proteção do meio ambiente, sem que se rompa a lógica do próprio capitalismo. E hoje, eu acho que a pessoa, sabe, os povos que melhor tratam desse tema são os povos originários. Né? Tanto os nossos brasileiros, como Davi Copenau, a Ailton Krenak, ou então o Antônio Bispo dos Santos, como os povos dos altiplanos andinos, que têm tratado basicamente dessa questão de uma economia efetivamente sustentável. Eu não vejo, não consigo enxergar nenhum tipo de mineração que seja sustentável.
É isso. Poderia acrescentar a destinação dessas baterias que depois do seu uso. Então, mais um elemento para degradar mais a natureza. Com a palavra agora com o professor Marés. É, muito bem, Guilherme. Eu acho que você fez uma exposição muito detalhada a respeito da mineração, mas eu queria voltar um pouco, Guilherme, à questão da estruturação jurídica para que isso aconteça. Mais do que a estruturação econômica propriamente dito, que é o fundo da estruturação jurídica em última instância. Para dizer que a modernidade capitalista ela se formou, ela se desenvolveu na Europa exatamente a partir dessa ilógica, eu diria dupla ilógica, não é? A falta de lógica da mineração e a falta de lógica da agricultura predatória. Por que essas duas coisas estão muito juntas? Estão muito juntas e no começo do processo colonial e América Latina, eu acho que nós falamos de um continente muito especialmente abatido por essa dupla exploração. Porque o início do processo colonial era um processo, era uma voracidade da extração das riquezas existentes. As riquezas existentes eram, sobretudo, riquezas de metais capazes de servir de medidas de valor para que houvesse um enriquecimento das pessoas e dos grupos econômicos que absorviam essa medida de valor. Quer dizer, o que são esses valores econômicos? Fundamentalmente o ouro e a prata, tirada da América. Esses valores serviam para troca, serviam para o mercado. Um mercado incipiente europeu, mas era um mercado que se fazia com parte da África e fundamentalmente com a Ásia. Mas há o segundo, eu não diria momento, porque eles são muito próximos, que é a agricultura predatória. E que aí se encontram duas coisas. Uma é a, a extração agrícola, que são o roubo do conhecimento. E eu falo roubo, mas quero fazer um parênteses. O milho, a batata, o fumo, mas fundamentalmente o milho e a batata, são roubados como conhecimento. Isto é, são roubados as sementes, são roubados o saber produzir. Mas eu estou falando em roubo e quero dizer que nem os incas, nem os astecas, ou os povos maias, fundamentalmente, consideravam isso um roubo. Porque na concepção maia e inca, a batata e o milho podiam ser e deviam ser espalhados para todos os povos. Para eles era um orgulho, e principalmente para os maias, o povo do milho, era um orgulho que os outros povos tivessem também um milho de origem maia. Todos os milhos eram de origem maia. Então, para eles não era roubo, mas para a Europa, por que para a Europa isso virou um roubo? Virou um roubo porque virou exatamente a forma de exploração da América. E transformando, digamos, as plantações de milho em plantações de cana. Isto é, tira o milho e a batata, leva como semente e troca a natureza local por uma natureza exótica. Essa é a forma predatória e destruidora da agricultura desde o início do processo colonial, associada à mineração. Então, não temos no processo colonial da América Latina, não temos só a extração de ouro, de prata e de valores. Temos também a extração de uma nova forma de mercadoria que se podia popularizar e que podia ser trocada exatamente por ouro e prata. Então, esse sistema exigiu um determinado direito. Foi esse sistema de acumulação de riqueza, através de ouro e prata, fundamentalmente, que exigiu a estrutura de um direito fracionado, separado
e ideologicamente mortal. Qual é o sentido desse direito? De garantir que essas explorações, sejam agrícolas, sejam minerais, pudessem ser feitas como direito individual e proprietário. Então, transforma a vida em propriedade. Esse, naturalmente, ao transformar a vida em propriedade, a vida que não é propriedade pode ser destruída. E são a vida dos povos e a vida da natureza. Porque não dá para falar só em povos, só em gente. A destruição não é de gente, é de gente e natureza. É a substituição de gente e natureza. O processo colonial precisava de gente. Precisava de gente muita. E por que precisava de gente? Porque não era o colonizador, não era o português, espanhol, holandês, inglês, francês, que ia catar ouro na mina ou que ia plantar açúcar no canavial. Não, precisava de gente para esse trabalho. E não podiam, de certa forma, utilizar muito gente indígena escravizada. E tiveram que trazer mais gente ainda da África. Então, repare que a transformação da natureza, a destruição da natureza, equivale também à destruição das gentes e sua substituição, ainda quando escraviza o americano. Porque o ser americano escravizado já não é o mesmo ser. Porque está destruída a fonte da sua vida, a fonte da vida comunitária. Dito isso, nós podemos ter que direito era necessário. Era necessário um direito fracionado e um direito que garantisse a propriedade antes que mais nada. E por isso, duas questões são fundamentais na estruturação desse direito. O direito à terra. O direito à terra como mercadoria, a terra como propriedade. Locke, no século XVI, dizia que a terra era abundante, que interessava é discutir a propriedade dos frutos da terra, ou do produto da terra. Mas não da terra, porque a terra estava aí, tinha muita, não era problema. Engano dele. Essa estrutura que foi formando o capitalismo precisava que tivesse a propriedade absoluta da terra. Agora, por outro lado, tinha que reconhecer o direito de mineração em uma terra que era propriedade para o processo agrícola predatório. E por isso que se construiu, dentro do direito, essa separação entre terra e subsolo. Que não é bem assim. Assim é o nome ideológico criado pela lei. Mas não é entre terra e subsolo. Na verdade, é terra de produção agrícola e terra de extração mineral. Que às vezes se confunde e às vezes não. Às vezes não se confunde, porque às vezes é possível, como citou o Guilherme, da Braskem, de cavocar por baixo, né, e deixar o solo como se ele fosse uma outra propriedade imune às questões da extração do subsolo. De repente desaba tudo. Bom, isso aí é um problema, é um acidente, né? Já não é mais uma vontade explícita de utilização do solo. Queria usar só o subsolo. Caiu tudo. E é o caso de Mariana também. Você fez uma barragem, né? O lixo ficou armazenado ali. Bom, rompeu a barragem, é um acidente, não era para ser rompido. Né? Ninguém queria que rompesse. Ora, imagine, isso dá mais prejuízo. Então, essa legislação foi criada. E essa legislação, esse sistema legal, e que acabou sendo chamado de direito como um todo, né? Que na verdade não é como um todo, é só leis, é só regulamentação das relações humanas, que não leva em conta outras coisas, não leva em conta as não propriedades, não leva em conta as não coisas, não é? Porque se dizer não, o que se discute são as coisas, o direito sobre as coisas, não, mas também tem as não coisas, né? As não coisas variadas, entre elas o conhecimento.
a terra, o trabalho a dimensão que vai tomando conhecimento cada vez mais. Agora bem, nesse sistema de direitos separados, começamos a agora olhar e pensar assim, o que é exatamente esse direito à mineração? Se a gente olha de uma perspectiva histórica, esse direito à mineração é sempre um direito concedido pelo Estado, assim como a terra. Só que a terra, ao ser concedida, ela é concedida para transformação em propriedade privada, numa rede de propriedades privadas. E a mineração é uma concessão, digamos assim, de uso, de exploração. Por quê? Porque ela é a mesma terra. Não tem dois pedaços de terra, é um só. Então, se você o Estado concedeu para sempre, para que ele passe a ser valor, esse outro pedaço que ele está concedendo, que o Estado reservou, que chamou de subsolo, ele não é total. Ele é só para uso. Só que esse uso destrói aquele. Bom, então há umas amarras legais para que isso possa ser feito. Agora, reparem uma coisa. O direito de propriedade do solo, da terra, é o direito de destruição. Desde que começou a ser propriedade, ou seja, desde o Código Civil francês, do começo do século XIX. Ele é o direito de destruição. O proprietário pode destruir o que estiver em cima. Portanto, é o direito de destruir a natureza. Os direitos chamados ambientais do final do século XX são direitos que impõem limite à destruição. Não são os direitos que não pode destruir. São direitos de limite à destruição. Quer dizer, como se destrói com limites. Houve uma mudança, portanto. É uma mudança razoável? Até razoável. Completa? Não é. Porque ela ela põe os limites que põe, não são os limites da vida, são os limites burocráticos, são limites formais, burocráticos. Não é perspectiva da vida. É 20%, né, da toda a propriedade por reserva legal e coisas assim que não é o limite exatamente da vida. Às vezes a vida interfere um pouco, né, no mata ciliar, e daí a lei diz, não, mas vamos diminuir um pouco, porque não é tanto assim, ou seja, a vida não precisa ter tanto. Enfim, é burocrático. Mas da mineração, não. Da mineração, o direito da destruição continua intacto. A concessão de mineração é de destruição total. Por quê? Porque enquanto tem ainda uma relação que é possível renovar, dito de outra forma, o povo Guarani e Kaiowá, nas suas retomadas de território, eles dizem, nós temos que retomar o território e recompor a natureza que foi destruída. Isso é possível? É. É difícil? Muito. Mas é possível. Com o conhecimento que o Guarani tem e o Kaiowá tem daquela terra, ele consegue, num tempo determinado, reconstruir. E as retomadas vêm demonstrando isso. Os Krenak fizeram a mesma coisa no Vale do Rio Doce. Depois sofreram uma segunda destruição, mas aí já foi outra conversa. Mas a primeira, que foi a destruição da agricultura, pode ser reconstruído. E eles diziam, nós reconstruímos porque fomos buscar as sementes das árvores, etc., etc., nos lugares onde ainda tinham, em cima da serra, perdido, né? Conseguiram. E depois os animais vieram por conta, porque os animais têm perna e eles conseguem chegar. Eles vão chegando, vão voltando, vão retornando aquela ambiência. Quando a destruição é mineral, não tem essa possibilidade, porque ele está destruído. Aí é o buracão. Aí os Panará, quando viram a mineração em parte de sua terra, depois de 20 anos que eles foram expulsos do território, e eles voltaram, tinha uma parte que estava destruída. A retomada Panará
é uma retomada simbólica e importante no Brasil na década, na virada do século. A expressão dos Parará foi: mas o que aconteceu aqui? Os brancos comeram a nossa terra? Essa foi a expressão do que fez a mineração. Porque a sensação que dava, e tem as fotos disso, né, tiradas do alto, é que naquele território, que era um grande território, uma parte daquele território tinha vida dentadas de um monstro imenso que dava dentadas na terra e destruiu tudo que tinha. Tudo que tinha. Uma floresta amazônica vigorosa, buracões de terra. Então os Parará usaram essa expressão: comeram nossa terra. Então, essa é a diferença da mineração predatória, da mineração e da agricultura predatória. A agricultura predatória, em tempo, ela até é reversível. Tem o problema dos agrotóxicos, da transformação química da terra, etc., que são problemas sérios, que, aliás, são problemas oriundos da mineração. Toda essa alteração química da terra vem da mineração e não da própria agricultura. Pois bem, o direito montou-se assim, o direito se armou desta forma. O problema é que os detentores dos direitos de mineração continuam achando que o direito continua igual, que o direito não está permeado pela vida, que o direito de mineração é uma fração do direito incólume às preocupações com a vida. E não é. Não pode ser. Então, juridicamente falando, os tribunais ainda entendem, ainda veem o direito minerário, esse direito da concessão minerária, como um direito isolado dos outros direitos, fracionado dos outros direitos. Por quê? Porque ele nasceu fracionado com o direito de propriedade da terra. Mas ele não pode ser fracionado com os outros direitos não patrimoniais, com os direitos dos povos e os direitos da natureza. Pois bem, eu acho que essa é a questão, é a primeira discussão, a primeira abordagem que nós juristas temos que fazer. Eu estou dizendo isso e estou com as costas quentes, porque a Corte Interamericana de Direitos Humanos, no ano de 2025, no ano passado, em junho, emitiu um parecer consultivo de número 32, se chama Parecer Consultivo 32/25 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que analisa exatamente, embora a finalidade não tenha sido analisar essa completude do direito em outro sentido de que nos dava Kelsen, a completude do direito no sentido de que um direito interfere nos outros, que os direitos não são fracionados, que os direitos têm que ser mesclados, têm que ser misturados, têm que ser intercambiáveis. Esse parecer consultivo, ele analisa as obrigações dos estados nacionais em relação às mudanças climáticas. E para analisar isso, ou seja, todo o direito criado em cima daquilo que se chama direitos da natureza, ou a Corte chama direitos da natureza, passou a chamar direitos da natureza nesse parecer. Usou esse nome, direitos da natureza. Mas, na verdade, quem não gosta do termo direito da natureza tem que, pelo menos, aceitar que são direitos da vida pela mitigação dos impactos climáticos que está havendo. Por quê? Por que não falar dos outros impactos? Dos impactos da vida, propriamente dito, da floresta, etc. Porque os impactos climáticos não são só na floresta, são também nas cidades. Estão nas cidades. Então, os seres urbanos que desprezam a floresta têm o mesmo impacto, ou sofrem esse impacto.
É claro que alguns sofrem impacto menos, porque tem ar-condicionado, e outros mais. Uns menos, porque tem naves que vão para a Lua, outros que não podem ir para a Lua. Mas, enfim, as diferenças continuam existindo. Mas, em todo caso, se vê. O impacto climático é visível, embora seja negado por alguns ainda. Pois bem, por isso que a Corte pega os impactos climáticos, as mudanças climáticas, como a base da estruturação legal internacional de proteção para se referir a isso. A Corte não fala em mineração, mas é óbvio que quando se pensa na proteção dessa vida, não pode deixar de falar em mineração. Pois bem, e agora eu acho que eu já falei muito, mas só para um último momento, depois o Marcos está ali ansioso para falar, eu vou falar só mais uma coisa. Nós não podemos esquecer que a mineração, ela tem todos os produtos que saem da mineração, eles saem como mercadorias. Portanto, eles saem não para atender uma necessidade humana, mas para atender uma necessidade do capital, para a reprodução do capital. É assim que funciona a mineração, a partir do momento colonial. Bom, mas a mineração tem um drama intrínseco, que toda mineração produz uma mercadoria que tem como passo seguinte se transformar em lixo. Portanto, retira da natureza um bem que está na natureza, que tem um valor, uma possibilidade, uma integração, uma diversidade na natureza, se transforma numa mercadoria e o passo seguinte se transforma em lixo. Às vezes, um lixo muito consciente. A mineração, toda a mineração, para construir um míssil, por exemplo, é conscientemente decidido para se transformar lixo e fazer mais lixo, porque não é só ele que vira lixo, mas quando ele cai e ele explode numa casa, ele transforma em lixo também o que antes era uma moradia, ou um hospital, ou ainda que seja um quartel. Portanto, esse processo é de uma irracionalidade que contesta todos os princípios do século XVIII, o século da liberdade, o século da construção das teorias, o século da construção da arte burguesa, da ciência burguesa, da filosofia burguesa europeia, que se chamava iluminismo. Essa irracionalidade desconstrói o iluminismo, porque não é possível que o Kant chamava do conhecimento, né? O conhecer, não é possível que, em se conhecendo isso, se continue fazendo isso. Portanto, é a negação da própria história europeia chamada de civilização, que despreza os outros conhecimentos. Por isso, Guilherme dizia, é melhor a gente aprender com alguns conhecimentos, não só dos povos tradicionais, mas também da natureza. Né? O Guilherme citou o Davi Copenhague. O Davi Copenhague dizia o seguinte, né? O seguinte sobre o ouro. Ele disse, por que tirar o ouro da natureza? Ele está bem lá. Ele foi posto bem fundo, bem escondidinho. Por que ele vai tentar tirar de lá que ele já está escondido? Deixa ele escondido. Você não precisa dele. Deixa ele lá. Você precisa dele por quê? Só para um símbolo e para a acumulação de riqueza. Pois bem, então, dito isso, eu diria que o conjunto jurídico da mineração tem que ser duramente modificado. Ele não pode ser entendido como foi entendido no século XVI, XVII, XVIII, XIX. Bom, eu vou deixar... Tem uma informação importante, né? Que os alunos de Direito da PUC São Paulo estão assistindo a live
e podem enviar perguntas por meio do professor Clério. E acrescento a sua fala, essa questão do míssil, o próprio míssil vai estragar a natureza, a própria vida do ser humano e dos outros seres vivos, né? Agora, acho que eu passo a palavra agora para o Marcos Alcir. Olha, professor, parabéns, obrigado pela exposição. O senhor deixou bem claro, fez uma exposição histórica, né, do processo da acumulação primitiva, eu diria, e deixou clara a diferença da mineração com relação à questão agrária, né? É interessante, eu volto a dar esse enfoque nas pessoas, no ser humano, né? É, mesmo a gente fala em acumulação primitiva do capital, essa mudança do sistema feudal, digamos assim, de exploração para o capitalismo aqui no Brasil, mas houve na verdade, não houve o homem, o trabalho livre não é totalmente livre. Os coronéis impuseram situações no sentido de prenderem a terra como colonos, né? Mesmo o colono que veio da Europa, eles não estavam totalmente livres, né? Eles se prendiam aos coronéis, eles se prendiam, quer dizer, houve uma transição mista, né? Não houve totalmente o trabalhador livre, e até hoje, né? Existe um trabalhador preso a uma série de critérios. E, e o senhor distinguiu, eu acho bastante interessante essa distinção entre a terra, a questão agrária, que ainda pelo menos existe a possibilidade de recomposição, e a extração mineral, que não tem, assim, ainda é aquela forma predatória, primitiva, sem regulamentação. Eu diria, na questão agrária, a função social da propriedade. A função social da propriedade. Nós temos latifúndios, né, improdutivos. A partir do momento que esse latifúndio começa a plantar soja, né, para commodities, para produzir mercadorias para lucro, né? A partir desse momento em que rende alguma coisa, né, já não é mais improdutiva. Então, a função social foi cumprida. Essa função social para cumprir o objetivo do lucro de alguns, né? De transformar em mercadoria. Não é a função social para inserção dos povos, né? Dos povos originários, da população. Mesmo nos Estados Unidos, quando eles fizeram a reforma agrária, eles distribuíram a terra para que tivesse mais pessoas produzindo, né? Até o seio do sistema capitalista fez a reforma agrária. Então, aqui, no Brasil, não. Então, eu destaco isso, né? O humano está fora, a função social, do ponto de vista jurídico, foi distorcida para cumprir uma determinação do capital, né? De produzir mercadoria, e não houve a inserção da população dos povos originários, né? Então, fica essa questão, né? A função social que não foi cumprida, e a questão da mineração, ela está de uma forma predatória, sem uma regulação adequada. Volto a dizer, para quem é esse desenvolvimento, né? Os povos originários, né, do ponto de vista agrário, tinha as suas peculiaridades que precisa desenvolver. A reforma, quando houve, no começo das ocupações do MST, eles aceitavam a tecnologia fornecida pelo governo, não lembro qual que era o Instituto INCRA, não sei, mas isso eles não davam certo, acabavam
se comprometendo, né? Até eles entenderem que eles teriam que utilizar um desenvolvimento do ponto de vista do alimento para a população, do ponto de vista de produzir alguma coisa não comprometida com agressão à terra, como que se diz, que a gente usa para matar pragas, né? Fugiu. Enfim, eles aprenderam que eles devem ter uma relação com a terra de uma forma mais harmoniosa e do ponto de vista da população, do ponto de vista da comunidade. É essa a questão, né? É essa ótica que a gente não deve perder de vista. Então, a legislação ela deve servir para legitimar uma posição mais voltada para o desenvolvimento de todo, né? E utilizar a tecnologia para que a gente possa ter uma vida melhor de forma equitativa e, como o professor disse, trazer de volta aqueles princípios da Revolução, igualdade e fraternidade, né? Que se perde mesmo em função do lucro, né? Do capital. Então, a função social, na sua essência, não é cumprida, mesmo que aparentemente nós temos aí o cumprimento. E do que se trata da extração mineral, é uma brincadeira de mau gosto, né? É um terror, né? O que aconteceu em Mariana, assim, nem sabe quem está se beneficiando com isso, né? Essa é a questão. Seu Guilherme. Bom, posso iniciar a minha... Pode. Bom, antes de ir para o ponto que eu gostaria de desenvolver, só queria fazer duas observações com relação à exposição do professor Marés, né? Não chega a ser exatamente divergência, mas é eu sou um pouco menos esperançoso no que diz respeito à possibilidade de recomposição ecológica. Eu sei que existem estudos, existem experiências em que se conseguiu recuperação ambiental, mas a partir desse período que a gente chama, né, criticamente antropoceno, ou capitaloceno, ou plantationoceno, enfim, tem todos os nomes possíveis para se dar a ação humana, a ação do capitalismo sobre a superfície terrestre. Eu não vejo possibilidade de retorno a um ecossistema saudável e equilibrado na fase atual. Grande parte porque o professor Maré já ressaltou, a agricultura extensiva ela está inteiramente dependente da mineração, né? Nós temos a produção de agrotóxicos depende da mineração na Rússia, né? A Rússia fornece minérios que são utilizados amplamente na agricultura. A gente vê toda a destruição lá no Mar Aral, enfim, espaços gigantescos, né? Destruídos e irrecuperáveis. Então, me parece que o próprio processo de aquecimento, as mudanças climáticas, daqui exigiria talvez um período de um milênio para que houvesse um milênio de fim de planeta sem capitalismo, né, sem esse processo de deterioração do capitalismo, para se iniciar uma redução da temperatura e uma recomposição, formando-se um novo ecossistema, porque milhares de espécies vão desaparecendo diariamente, né? Então,
tanto na terra como no mar. Os corais, por exemplo, enfim, todas essas espécies, elas vão desaparecendo e elas têm uma função ecológica. Então, não é longe de ser uma discordância, é só uma diferença de intensidade na convicção, né, dessa recuperação. Agora, eu gostaria de fazer assim né, reitero aqui o que o Marcos, né, os cumprimentos que o Marcos fez ao professor Marés com relação à sua exposição. Realmente, nós temos toda uma série de estudos sobre o que foi a extração de minérios em Potosí, na Bolívia, e em Ouro Preto, a prata e o ouro que permitiram que a Espanha e Portugal tivessem uma sobrevida quando já eram países falidos, né? E viviam basicamente da prata extraída, né, na América Espanhola e do ouro produzido aqui no Brasil, e que, por seu turno, sequer ficavam lá, porque eram colônias da Inglaterra, né? Então, todo esse ouro, toda essa prata vai servir para movimentar a Revolução Industrial, né? Todo o processo de industrialização, os Estados Unidos, por consequência. Então, tudo isso daqui está vinculado à nossa riqueza ou desgraça, maldição mineral que existe na América Latina. Agora, eu gostaria assim, de trazer um pouco o tema, né, para o momento atual, né? Trazer para o momento atual, e queria partir de um marco jurídico, né? Eu não queria. Eu pensei em evitar tratar de questões jurídicas, né? Mas como isso daqui, sabe, é uma live do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública, a gente não pode escapar muito disso daqui. Mas eu queria falar de um momento preciso, né, na história do Brasil, que foi o advento da emenda constitucional número 6, de 95, do governo Fernando Henrique Cardoso, que foi o momento em que se acabou com a definição de empresa brasileira, né, de empresa brasileira de capital nacional, dirigida por brasileiro nato ou naturalizado. Esse momento foi o início de um processo de apossamento de todo um sistema de produção mineral, e aqui eu já estou saio até um pouco né, de toda essa crítica que nós fazemos sobre mineração, mas eu falo da soberania nacional, que começa lá né, com a Companhia Siderúrgica Nacional, com a Companhia Vale do Rio Doce, o governo Getúlio Vargas, a ditadura Vargas, com todas as suas, né, com todos os horrores, né, próprios de uma ditadura. Ele tinha uma característica que diferenciava do que viria a ocorrer na década de 90, que era o nacionalismo, que era uma convicção na possibilidade do Brasil se tornar uma potência econômica independente, com as suas riquezas minerais, com a sua riqueza vegetal, né? Então, a agricultura e a mineração podendo ser produzidas e beneficiadas, né? Agregando valor aqui no Brasil, para que o país tivesse um progresso econômico. E o que acontece nesse ano de 95? O governo Fernando Henrique Cardoso inicia esse processo de privatização. Ele acaba. Então, uma indústria, né, um conglomerado como a Companhia Siderúrgica Nacional, ele desaparece, né? E todos esses minérios, Minas Gerais vai sendo desmontada, literalmente, né? Desmontada, como diz o Carlos Drummond de Andrade, né? Porque os montes, os morros, eles são desalojados, como, né, a gente sabe, vão pela ferrovia direto para o porto,
ferrovias brasileiras que não transportam passageiros, só transportam minérios, só servem para esse fim de escoamento. E esse processo que se inicia e vai culminar aí com a privatização da Vale do Rio Doce, coincide com o início dessa série de tragédias ambientais que ocorrem. Por quê? O capital estrangeiro está preocupado, basicamente, com o lucro. Como disse o professor Marés, que é preciso mudar essa concepção do direito, né, que havia no século XIX, até meados do século XX, que não é mais possível a gente trabalhar com uma estrutura jurídica como a daquela época, porque nós estamos diante de vidas humanas, diante de conflitos com a natureza. Eu diria, né, eu iria até antes, já estávamos antes, quer dizer, não devia esse erro jurídico, erro entre aspas, começa com o Regimento do Ouro, em 1608. Eu pergunto, onde estão os registros históricos de todas as muito prováveis tragédias que devem ter ocorrido na época da mineração de Ouro Preto, que nós ouvimos falar da Inconfidência Mineira, ouvimos falar de figuras ilustres, como Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto, Cláudio Manuel da Costa, que era uma elite. E todas as pessoas escravizadas que ficavam lá embaixo da terra. Quantos soterramentos não devem ter ocorrido e não existe registro nenhum? A gente não lê. A gente vai ler os livros sobre o período de Confidência Mineira, tem a Cecília Meirelles, o Romanceiro da Confidência, ou então tem o próprio José Basílio da Gama, tem um livro escrito em latim sobre mineração, né, do ouro. Isso daqui já devia estar ocorrendo com toda certeza. Daqui, com toda certeza, estavam ocorrendo desastres da mineração. O Emílio Zola descreve no romance Germinal. Então, esse processo de destruição da natureza e destruição da vida já existia, sempre existiu, e como disse o professor Marés, citando o Davi Copenaua, se os minérios, se os deuses, né, quisessem que os minérios ficassem, circulassem livremente, não teria deixado cobertos, né? Eles estão lá embaixo porque eles trazem desgraça, né, na cosmologia deles. E é bem isso, né? A gente transplantando, pensando filosoficamente, é bem isso daqui. Bom, a gente chega até 95, até uma época em que a mineração e a indústria de beneficiamento eram nacionais, havia um certo controle. Primeiro porque eram empresas públicas, né? Mas, ainda que não fossem empresas públicas, havia a certeza de que a sede da empresa era brasileira, os proprietários eram brasileiros, natos ou naturalizados. A partir de então, isso daqui vai sendo vendido, o Brasil perde o controle. E o que existe de também uma característica, um aspecto jurídico importante em toda essa questão, é o que o professor Marés também citou, a diferença jurídica entre direitos do superficiário e direitos do subsolo. Então, o subsolo não integra a propriedade do solo. Daqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos, a gente tem até filmes, né, que conta, a pessoa compra uma fazenda sem valor nenhum no meio do deserto e, de repente, vai um buraco e começa a jogar petróleo e ele fica rico, porque lá o solo e o subsolo pertencem à mesma pessoa. No Brasil, não, né? No Brasil, o subsolo é de domínio da União e a União concede o direito de lavra, de extração do minério à empresa, ao empreendedor que quiser explorar, independentemente de quem seja o proprietário. Não precisa nem ser o proprietário da terra, normalmente porque tem uma facilidade.
O que acontece nesse processo? Né? No processo em que o capital o controle acionário, a direção das empresas é estrangeiro. Aquele livro, esqueci o nome agora, Corporação, descreve como o psicopata, né? Porque a sociedade anônima, a sociedade comercial, a corporação, ela tem o raciocínio do psicopata. Ela visa somente um objetivo, o lucro. O lucro é a meta perseguida. Se não se buscar o lucro, é aí que se está cometendo um crime. Dentro do direito, né, no capitalismo, então, o crime é não buscar o lucro. Então, sequer existe a possibilidade do empresário buscar uma forma, uma alternativa menos deletéria, menos destrutiva do meio ambiente, porque aí ele vai estar correndo o risco de ser penalizado, de ser acusado de não perseguir o lucro, que essa é a regra, essa é a lei. Então, a gente não é apenas o direito de mineração que precisa ser alterado, é o direito societário, é o direito comercial, é o direito do capitalismo, né? São as pessoas jurídicas que têm essa característica. No caso brasileiro, né, quando se perde esse controle acionário, há uma coincidência, né, de ocorrências de grandes acidentes. E eu não vejo isso daqui como algo casual. Né? Ocorre que essas empresas, elas, quando estavam no Brasil, a exploração era feita no ritmo da produção, no ritmo da possibilidade de beneficiamento dos minérios, na possibilidade de investimento dentro de uma estrutura específica, a estrutura econômica do país. Agora, o que ocorre, essa extração, é do interesse dos Estados Unidos, da Noruega, da Inglaterra, da China, não é mais do Brasil. Eles precisam do tório, eles precisam do nióbio, eles precisam do ferro, do alumínio, etc., etc., do níquel. Então, eles estão pouco se importando com as alvercas, com o risco das barragens, porque não existe externalidade que vá atingir esses países. Essa externalidade vai ficar no país, no país do sul global, que não é, né, como disse o Marcos, que não é o beneficiário disso daqui. Está longe de ser beneficiário. Eu diria que a América Latina, sabe, ela só perde por ter a mineração, só perde historicamente. O Manuel Scorza, que é um escritor né, pelo qual o professor Marés e eu somos apaixonados, né, estudamos, lemos, ele diz, né, ele tem uma frase que é conhecida, ele diz que no Peru existem 5 estações do ano, né? Primavera, verão, outono, inverno e massacre. Né? Então, é constante, sabe? A história da América Latina é uma história de constantes massacres, né, que ocorrem desde o momento em que Colombo aporta, né, na América, que Cabral vem para cá, que Pizarro vai lá matar, né, acabar com o Império Inca. Né? Existe até uma cena que diz respeito diretamente à mineração, né? Quando Atahualpa, que era o imperador Inca, está em luta lá com os espanhóis, ele é capturado e ele promete que o quarto onde ele está preso seria entregue um quarto com ouro e pedras preciosas e prata até o teto, se ele fosse libertado. E o povo inca consegue, né, lota aquele quarto
E o que faz Pizarro, o que fazem os espanhóis? Degolam o Atahualpa, né? Eles pegam o ouro e matam o refém, né? E essa história simboliza bem o que acontece até hoje. Nós entregamos o ouro, a prata, entregamos a soja, entregamos o milho transgênico. Nós perdemos, aliás, com questão das sementes, que foi abordada aqui, nós perdemos grandemente a soberania, né? Porque as sementes têm marca, têm patente, têm código lá genético, inclusive para elas não sobreviverem, a não ser quando aplicado em conjunto um determinado agrotóxico, sei lá, o Roundup Ready, e que não nasce depois de um primeiro plantio, ou seja, não são sementes férteis. Então, a gente perde a soberania alimentar, daqui é importantíssimo, daí é a questão que o Marcos apresenta, né, da importância do trabalho do MST e do trabalho de todos os que atuam na defesa de uma soberania alimentar, né? Porque isso daqui vai diretamente no sentido oposto desse processo de mineração. E hoje, com né, o desdobramento daquela emenda constitucional número 6, de 95, são esses que nós estamos vendo, né? Quando o presidente da Venezuela é sequestrado com forças americanas. Isso daqui já se tornou um hábito, né? Há algumas décadas foi se não me engano, da Nicarágua, né? Que também tinha sido Panamá, Noriega. do Panamá. O Noriega tinha sido também capturado, né? O que aconteceu é que o presidente dos Estados Unidos aplica aquela lei Magnitsky lá contra o Alexandre de Moraes, e o que ocorre, quais são os desdobramentos imediatos, qual é o aceno que o governo federal faz, né, que o Fernando Haddad faz para os Estados Unidos, de que existe nióbio e nós não estamos, de jeito nenhum, impedindo os Estados Unidos de promoverem a sua exploração de nióbio. Fiquem tranquilos, sabe? Vamos diminuir a tensão, porque não está havendo nenhum confronto, ao contrário do que estava acontecendo lá na Venezuela. Nós não estamos querendo nos opor, né? Daqui é o entendimento, né, muito hábil, né, do governo Lula, né, de não confrontar com os Estados Unidos, porque está vendo o que acontece com Cuba e com a Venezuela quando entram nesse confronto, né? Nós temos alguma resistência, eu não diria nem resistência, mas pelo menos um discurso que não é de entreguismo, que é do Gustavo Pietro, da Sheinbaum e do Lula, aqui na América Latina. São três: Colômbia, Brasil e México, que apresentam pelo menos um discurso mais humano, menos, que não é esse aviltamento né, dos direitos humanos. Mas nós temos a grande maioria dos países estão se entregando totalmente, não digo os países, né, os presidentes eleitos, né, por processos que mostram a completa degradação da democracia burguesa, né, como ficaram viciadas as eleições em todos esses governos, né, mostra que eles estão concedendo. O que está acontecendo lá? A Salina, o hombre muerto lá de Cajamarca, qual é o benefício que a população argentina recebe daquela destruição do meio ambiente,
com a extração de lítio. Nada, é zero, zero absoluto. Quando você vai para... Aqui no Brasil, a mesma coisa. Quando você percorre... Eu percorri há 40 anos, 45 anos, a região que ia de Ouro Preto até Sabará, todas aquelas cidades, Catas Altas, Santa Bárbara, Caraça, era uma realidade, era um Brasil que lembrava Guimarães Rosa, que você conseguia, você via os hábitos, a cultura, o meio ambiente, o redor do Caraça, eram 50 quilômetros de florestas onde o lobo-guará vivia. Hoje é 1 quilômetro. O que a mineração fez lá? Transformou todas essas regiões em redutos de narcotráfico e prostituição, que é o que sobra quando acaba a mineração. Acaba o processo de mineração, não se traz riqueza nenhuma, e Potosí, na Bolívia, mostra muito bem isso daqui, uma cidade completamente pobre, sem nada, e essas cidades ao redor da mineração, em Minas Gerais, a mesma coisa. Ou então, pegar o exemplo lá da usina, como é que chama? Da Serra Pelada, na região da Serra Pelada, também miséria, prostituição, narcotráfico. É isso daqui a minha intervenção aqui, só para fomentar aqui, continuar o debate. Não, não ia sugerir. Não, apenas uma lembrança que eu tive com relação à destinação, aos benefícios trazidos pela mineração, no caso do ferro, lembrando o que o Marcos Alcir tinha falado, né? Lembro da época da pandemia, quer dizer, nós exportamos ferro, né, como matéria-prima, e em Manaus faltando balão de oxigênio para salvar as pessoas da Covid. Quer dizer, não houve nem aquela tentativa de inverter a destinação parte desse ferro para produzir esses balões de oxigênio para salvar as pessoas em Manaus. Quer dizer, é a demonstração da falta de interesse naquela época daquele governo de priorizar a vida humana, no caso, né? Então, só um acréscimo, né? Só Observação. um item que eu queria, só para concluir, que eu acabei deixando, com relação àquilo que eu estava falando sobre o regime dominial, né, do subsolo brasileiro e a emenda constitucional número 6, no campo do direito ambiental, né, eu acho que só temos malefícios. Por quê? Primeiro, a degradação ambiental pela mineração ocorre em território nacional. Portanto, nós temos um primeiro item aqui, que é a União Federal, né, o país arca com esse prejuízo. Segundo, o subsolo pertence à União. O minério não ele é destacado, né, porque é permitida a retirada. Terceiro, existe a responsabilidade solidária da União. Então, quando o acordo não é firmado, né, como em toda essa novela do acordo lá da Samarco, quando isso daqui não é firmado, o ônus vai recair sobre a população, sobre os cofres públicos, e a União que vai ter que reparar e depois ir atrás do verdadeiro degradador. E aí mudam-se os governos, anistia-se a dívida, a prescrição de dívidas, etc. Era só isso que ele falou. Para completar, Guilherme, naquela questão que você diz da restauração da natureza, quando a gente pensa em termos do planeta, essa restauração não é muito difícil. E ela vai ter que passar por um processo de estresse muito grande para poder haver uma mudança no próprio capitalismo e na própria forma de produção que a gente tem. Entretanto,
Quando nós partimos para a concepção local, e principalmente a concepção dos povos tradicionais, os exemplos que nós temos é de uma possibilidade real de recuperação da natureza. E eu não quero nem falar de povos tradicionais como o Guarani, que eu citei, e os Krenak. Né? O povo Paraná, por exemplo, desistiu completamente da terra comida pelos brancos. Eles resolveram ficar só com a parte do território que ainda estava razoavelmente florestada e passaram a preservar aquela área lá e largaram mão da terra comida. Mas não quero nem utilizar o exemplo dos povos tradicionais para utilizar um exemplo de camponeses propriamente ditos, e principalmente camponeses, eu acho que completando o que disse o Marcos, o MST tem tido essa preocupação do restauro das. É claro que isso é muito difícil, inclusive no próprio processo de transformação dos assentamentos, mas os assentamentos mais novos que têm vindo, esses assentamentos têm tido uma preocupação, como é uma preocupação de produção de alimentos, e principalmente de alimentos orgânicos, alimentos de boa qualidade, com isenção química, tem se conseguido alguns restauros extremamente interessantes. E um dos exemplos que eu sempre dou, eu acho que é exemplar mesmo, não é? É aqui na região de Antonina, no Paraná, no litoral do Paraná, com o assentamento chamado José de Seberg, que eles pegaram um território, uma terra absolutamente compactada pelos búfalos e com plantações de capim africano, do braquiária, e que era indestrutível. A braquiária indestrutível e o solo absolutamente compactado. E eles fizeram um trabalho de reflorestamento, efetivamente reflorestamento, plantação de árvores locais, só com sementes locais e tentando eliminar a braquiária pela sombra, e se transformou em uma reserva florestal extremamente importante, com altíssima produção de alimento. Houve uma restauração. A restauração foi tão expressiva que o próprio rio, o riacho que passa ali, que é um rio, a gente quando fala rio ali, aqui pelo Paraná e na Mata Atlântica, a gente tem que usar um pouco de ficar em dúvida com a palavra, porque no Brasil, quando fala assim rios, por exemplo, na Amazônia, não é? Você não tem comparação. Então, quando eu chamo aquele riacho, aquele corguinho de rio, eu fico meio sem jeito, mas é de uma beleza tão extraordinária agora. Não tinha mais água. A água apareceu. Mas não foi só a água que apareceu. Quem apareceu lá, contam os assentados, foi a onça. Da onde é que veio a onça? Onde é que ela estava escondida? É claro que ela não chega muito perto. E é bom que não chegue, porque eles têm medo também que chegue, né? Eles deixam bem longe. Mas o ronco da onça já se escuta ali. Então, e os Krenak têm mesma história. É a história que se repete. Então, localmente, isso é possível. É claro que tem que passar por um processo, no caso ali de Antonina, foi a luta contra a braquiária. A braquiária é poderosíssima, então, do ponto de vista da destruição das outras plantas, como uma invasora poderosíssima. Em alguns outros lugares, não é a braquiária, é o químico. Aqui na Lapa, por exemplo, onde é o outro lugar, eles tiveram que transformar a terra, passar pelo menos 5 anos para tirar toda a química da terra. É o caso também do arroz orgânico do MST no Rio Grande do Sul e Viamão. Tem que transformar. Mas isso não é impossível localmente e com absoluto esforço humano. Agora, vamos pensar no outro lado. Se não tiver humano, ou seja, se a humanidade desaparecer da Terra, a Terra se arranja, a natureza se arranja. E seguramente as onças vão voltar para os nossos territórios de soja em algum tempo. Não é? Então, eu acho que a natureza é restaurável. O que a mineração faz é dificultar muito isso. No longo processo, também é.
mas dificulta muito a vida, porque come a terra, como literalmente dizem os Panará. E eu concordo com você, Guilherme, que o problema não é a transformação só da lei, a lei minerária. A outra transformação é muito maior. E a transformação é essa permeabilidade que todo direito tem que ter em relação a esse direito que eu estou chamando de direito à vida, mas que legalmente você tem vários nomes, né? E que se inclui no rol dos direitos humanos. Uma das coisas que me assustam do ponto de vista jurídico, né, é dizer assim, o direito à alimentação só introduziu no rol dos direitos na década de 90 do século XX. Mas como? E o direito à alimentação não era direito antes? E mais, se introduziu com o título de direitos humanos. Ou seja, o direito à alimentação é um direito humano? Não, não é um direito humano. O direito à alimentação é um direito de todos os seres vivos, como direito, né? Então, essas incongruências do nosso direito é que nós, juristas, temos que perceber, porque aí nós só conseguimos perceber entendendo as incongruências da sociedade. Então, as transformações do direito são transformações da própria sociedade. Esse é o sentido da coisa. Nós já estamos. Terminando. Existe alguma pergunta feita, formulada, por parte turma da PUC? Tem alguma pergunta? Madeleine, se me permite, eu vou fazer uma leitura aqui do que apareceu aqui no YouTube, né? Aldo Como, cumprimentando, presente para conhecer os impactos da mineração sobre o meio ambiente. Professor Clério Rodrigues da Costa, da PUC, também dando bom dia. Rosa Comporte, Kátia Rangel, outra, aparece consulta prévia já, não sei quem é. Os alunos da PUC, de Buenos Aires, bom dia a todos de Buenos Aires. Ele, me parece pela foto que é o professor José Said. Eduardo Gonçalves, cumprimentando. Margot Ribeiro, bom dia, excelente oportunidade para esse debate. Parabéns, Madeleine, pela iniciativa. Gilberto Antônio Luiz, cumprimentando. Margot Ribeiro, sou aluna de mestrado em Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente da Uniara. Pessoa cumprimentando o professor Carlos Marés, do consulta prévia, deve ser alguma ONG, né? Tobias Ferraz, de Araras, Vale do Mogi da Guaçu. A professora Ana Lúcia Câmara, Juliana, do IBAP, muito obrigada por esses esclarecimentos necessários. Débora Armelin Ferreira, cumprimentando. Paulo Torelli, parabéns, Guilherme. Faustino Fulcro. José Maria Guzmán Ferraz, cumprimentando. Tobias Ferraz. Tem uma outra mineração tão predatória quanto a das grandes crateras, que é a mineração no varejo, a extração de areia nos nossos rios. Será que existe controle sobre o volume extraído? Portos de areia. Quem mais? O Tobias falando sobre agronegócio, mineração, deram-se as mãos para inventar o marco temporal, é a dupla devastação. Justiça relativa, quem tem muito dinheiro empurra tomada de decisões por gerações. Paulo Torelli, cumprimento ao professor Marés, cumprimento pela lucidez e erudição na identificação das causas e graves consequências da blindagem jurídica da mineração predatória e irresponsável durante a vida. O Rui Viana, grande evento. Clério, parabéns aos debatedores, importantes reflexões. Tobias Ferraz, mais uma vez, o Tobias participou intensamente. É isso. O Johnny Gifone mandou mensagem dizendo que também está assistindo, o nosso amigo Johnny, do Pará, dizendo que o consulta prévia
é o canal que ele e os jovens aqui do Pará, lá do Pará, têm. Então, obrigado, Johnny, obrigado a todos que estão participando. Então, se não tiver mais nada, eu só acrescentaria a ideia da teia da vida de Fritjof Capra. Quer dizer, a importância dessa convivência com os seres humanos, né? Quer dizer, o próprio minério está dentro do ambiente do solo, que é uma vida, né? Quer dizer, Marcos, a questão do solo, a solo é vida também, né? Quer dizer, eu acho que esse debate foi super importante, né? E agradeço muito aos palestrantes, ao debate feito e a própria iniciativa, né, Guilherme? Mas ele tem mais uma pessoa, a Maria Esther Mena Barreto também mandou mensagem, também está assistindo, ela disse que está sem acesso ao chat da live, mas está gostando muito do debate. Então, Queria perguntar para o Marcos, né, se ele tem alguma coisa para Não, acrescentar. eu agradeço o convite, eu vou considerar considerações finais. Eu diria que é importante a gente repetir, falar o que parece comum, mas a gente tem que falar, repetir, falar novamente, e o enfoque é o humano, né? A legislação deve servir o desenvolvimento para que a tecnologia sirva a todos, né? Então, não dá para ficar uma extração mineral que causa devastação no planeta. E o estado de Minas Gerais é um estado maravilhoso, uma natureza muito gentil. O que fizeram com esse estado por conta da mineração é um crime imperdoável e espero que a gente recupere tudo isso. Então, vamos continuar falando e parabéns. Parabéns, professor, parabéns, Guilherme, e vamos que vamos. Parabéns pela iniciativa. Alguém mais quer falar? Não, só dizer que os povos têm conseguido algumas vitórias, né? São vitórias, às vezes pontuais, às vezes parciais, às vezes temporais, mas são vitórias. E quando eu digo de povos, é exatamente a luta dos povos em defesa de seus territórios, que é a defesa da natureza. Ou seja, os povos, quando defendem territórios, eles estão defendendo a natureza que os permite bem viver dentro do território. E eu quero ressaltar que nós temos algumas vitórias importantes nesse sentido. A primeira vitória é essa possibilidade dos povos reivindicarem dentro do direito os seus territórios, como territórios de vida. Isso é muito importante, isso é uma conquista da América Latina, e eu acho que isso é uma resposta da América Latina em relação ao sistema jurídico predatório que nós temos. E, pontualmente, nós vemos, por exemplo, os povos, eu aí me refiro especificamente ao estado do Johnny, não é? Que tem alguns povos que têm conseguido recentemente boas vitórias, apesar das tentativa predatória absurda que é os governos do estado e os governos, mesmo o governo federal no Pará. E a última vitória foi o povo do Baixo Tapajós, que conseguiu pelo menos segurar por um tempo a transformação do belíssimo Tapajós, que é um dos rios mais bonitos do Brasil, em uma hidrovia predatória. Então, parabenizo então o Departamento de Geografia da USP, Sindilex e Instituto Brasileiro de Advocacia Pública, IBAP, por esse grande evento de debate super importante. E muito obrigado pelos participantes. E terminamos aqui esse evento, um grande sucesso.